O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Coreia do Sul estabelece relações diplomáticas com Cuba, aliada da Coreia do Norte. Uma notícia que passou um pouco despercebida, mas que é interessante o suficiente, né, para a gente destacar aqui na abertura do nosso bloco latino-americano. E a gente tem que fazer um disclaimer aqui, a nossa querida Silvia Colombo não pôde participar dessa gravação, ela teve um imprevisto pessoal. De última hora. Isso, então, né, não deu, tá, mas... semana que vem, se tudo der certo, ela está de volta. Isso. E na quarta-feira, dia 14, na ONU, em Nova York, tivemos um encontro dos embaixadores de Coreia do Sul e Cuba, trocando, né, as cartas de relações diplomáticas, né, as cartas de credenciais, e formalizando as relações entre os dois países. Cuba e Coreia do Sul haviam estabelecido relações diplomáticas em 1949, mas romperam 10 anos depois. Porque, de novo, aconteceu alguma coisa em 59 em Cuba. Né? Pois é. E desde então, né, especialmente na Guerra Fria, Cuba e Coreia do Norte são países que têm uma relação próxima. Lembrando que, né, que no boicote puxado, né, pela Coreia do Norte em relação aos Jogos Olímpicos de Seul, Cuba foi um dos únicos países que aderiu. Em 1988. Recentemente não, né, já tem uns 10 anos isso. Teve aquele episódio de um navio que passou pelo Canal do Panamá e carregava peças de jatos, porque tanto Cuba quanto Coreia do Norte usam os mesmos jatos, né, de origem soviética. Então, Cuba e Coreia do Norte têm uma relação próxima até hoje, tá? E, então, esse estabelecimento de relações entre Cuba e Coreia do Sul, lembrando que o governo da Coreia do Sul é um governo conservador, né? É bastante interessante. E eu só fui puxar aqui, né, para ver quais outros países tinham participado do boicote, né? Além de Cuba e Coreia do Norte, Nicarágua e Etiópia não enviaram delegações e Seychelles e Albânia também não responderam ao convite. O que mais me surpreende aqui é Seychelles. Não, Seychelles é uma potência do handball. Você tem como refutar isso? Não tem, porque você não... Mas, enfim, obviamente estou brincando. E agora, né, teremos essa relação. Lembrando que assim, um mesmo país ter relações com as duas repúblicas coreanas, né, não é algo inédito. Vide o caso brasileiro, por exemplo. É o contrário, por exemplo, da República Popular da China Isso. E Taiwan. Não existe uma política de uma só Coreia, né? Reino Unido, para ficar dentre países do chamado Ocidente, tem relação com as duas repúblicas coreanas. E o cálculo, né, muito provavelmente, da Coreia do Sul em Cuba provavelmente passa, né, pelo aumento do intercâmbio comercial entre os dois países, tá? Nos últimos anos, muitos veículos sul-coreanos chegaram a Cuba, né? Hoje os carros, a gente vai falar marca, não é publicidade, mas enfim, os carros da Hyundai são alguns dos mais presentes em Cuba, especialmente não, né, mas incluindo táxis. Além do intercâmbio comercial, também se intensificou o intercâmbio cultural, tá? E claro, entra o fato da Coreia do Sul querer eventualmente distanciar Cuba da Coreia do Norte. Fala, olha só, tudo bem, vocês são aliados da Coreia do Norte, históricos, por razões ideológicas, da Guerra Fria, mas a gente tem mais a oferecer do que a Coreia do Norte. A gente pode oferecer aqui investimentos em tal ramo, tal, e em algum momento essa aproximação econômica pode esbarrar nas sanções econômicas dos Estados Unidos, porque vamos lembrar, os Estados Unidos têm um bloqueio contra Cuba, e a economia da Coreia do Sul tem também muita proximidade com a economia dos Estados Unidos. Então, você tem essa questão. E, olha só, essa questão da aproximação cultural, segundo o Atahualpa Amerizi, que escreveu na BBC, hoje
cerca de 10 mil jovens cubanos fazem parte de grupos para consumir conteúdo da Coreia do Sul, tá? Como K-dramas, eventualmente K-pop, não sei, ou estudam o idioma coreano. A gente já falou aqui muito, né, dessa diplomacia cultural sul-coreana, né, como ela é importante. Então, agora, só 2 países que têm representação na ONU não têm relações com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte e a Síria. Tá? Cuba era o antepenúltimo, né? Então, uma notícia muito interessante, tá? E da gente ver, inclusive, nos próximos anos, e também vermos uma eventual contramovimento pela Coreia do Norte, tá? Se a Coreia do Norte vai protestar, ou se a Coreia do Norte vai querer equilibrar essas relações, tá? Inclusive, um analista, né, que é de um think tank sul-coreano, ouvido pelo mesmo repórter da BBC que eu mencionei, ele disse que o processo, né, de normalizar relações entre Cuba e Coreia do Sul foi negociado em extremo sigilo, tá, temendo que um protesto oficial da Coreia do Norte paralisasse esse processo. E também, segundo a mesma matéria, antes da pandemia, cerca de 14 mil sul-coreanos visitaram Cuba. É um número pequeno, mas assim, a gente tem que também ponderar o fato de que Coreia do Sul e Cuba são longe pra um caramba, né, um do outro. Mas mesmo assim, o centenário da chegada de imigrantes coreanos em Cuba completou 100 anos recentemente, né, em 25 de março de 2021. E fica aqui a recomendação da reportagem que chama Diáspora Coreana em Cuba, ali no Periodismo de Barrio. De barro ou do bairro? Do bairro. Ah, tá. Barrio. Não, é que eu sou burro. Então a gente começa com essa notícia, como eu disse, que passou um pouco despercebida, mas é de um simbolismo bastante interessante para a nossa América Latina. E vou repetir, vamos lembrar, o governo sul-coreano é um governo conservador, tá? Esse lembrante interessante, né? Porque a gente sempre fala que no Brasil, Cuba se tornou um grande espantalho político, né? Que é aquela coisa do vai pra Cuba, né? O Brasil não vai virar uma Cuba e por aí vai. Durante a ditadura apreendiam livros sobre o cubismo. Isso, bem lembrado. Aí a gente vai passar rapidamente por El Salvador, né? Com algumas notícias e também com os números finais das eleições, tá? A apuração terminou, os números oficiais são de um comparecimento eleitoral de 52%, o que está na média dos últimos pleitos de El Salvador, e segundo os números oficiais, o Nayib Bukele terminou com 84,6% dos votos, o que dá aí 2.700.000 pessoas. Tá? Em segundo lugar ficou o candidato Manuel Flores, do Farabundo Martí, com uns 204 mil votos, 6,4%. Em terceiro, o candidato da Arena, conservadora de direita, da ditadura militar, o Joel Sanches, com 5,5%. Inclusive, o presidente da Arena, o Carlos Garcia Saad, informou que havia se retirado do escrutínio por faltas de condições para um processo transparente e ainda denunciou, né, que houve falhas no sistema de contagem de votos e complementou que o Tribunal Superior Eleitoral tampouco havia lhe entregado as credenciais. Nesse sentido também, né, 4 dos 5 magistrados suplentes do Tribunal Superior Eleitoral se desligaram do processo através de uma carta enviada aos magistrados proprietários. E na carta, datada do último domingo, dia 11 de fevereiro, eles apontaram que a máxima autoridade eleitoral tomou decisões sem consulta. Então mostra aí, né, que o processo eleitoral em El Salvador esteve permeado de polêmicas e a gente fez esse alerta durante a prévia. Aí vamos passar pelo Haiti, meu caro Matias. Já que tivemos uma reunião em Washington, na terça-feira, dia 13, para discutir a missão do Quênia ao Haiti. Lembrando que uma corte, né, do Quênia
afirmou que seria inconstitucional, né, o envio de tropas quenianas para o Haiti. Tá? E segundo a nota, tá, dessa reunião entre os 3 países, afirmaram que teria se chegado, né, em um acordo, tá, entre os 2 países para, de forma bilateral, enviar as tropas quenianas. E os Estados Unidos estão envolvidos porque, como a gente sempre mencionou aqui, os Estados Unidos que vão pagar a conta. Por isso que não faz sentido o Quênia mandar essas tropas. Poderia muito bem ser feita uma missão multinacional caribenha, regional, porque não é a Jamaica que teria que custear, ou enfim, ou algum outro país da região. E ainda no Caribe, meu caro Matias, estamos com um grande vazamento de petróleo perto de Trinidad e Tobago, tá? Especificamente perto da costa de Trinidad, e a mancha de óleo está se aproximando da costa venezuelana. E o que acontece? O elemento talvez mais interessante é que o navio não tem registro. Segundo o primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, o Kate Rowley, o navio não tem registro e muito provavelmente estava envolvido em negócios ilícitos. Tá? Essa foi a declaração do governo de Trinidad e Tobago. Agora, um navio carregando petróleo com negócios ilícitos na costa da Venezuela, né, pode ser contrabando de petróleo venezuelano, pode ser exploração ilegal, ou pode ser um navio que estaria exportando, entre aspas, legalmente petróleo venezuelano, porém sem registro para evitar sanções dos Estados Unidos. Então temos essas várias possibilidades e principalmente, claro, o dano ambiental. Tá? Já é uma mancha bastante grande de petróleo. Repito, está se aproximando da costa da Venezuela e também da costa de Granada. Tá? Aproveitamos e vamos para o continente. Né? No caso, vamos começar justamente pela Venezuela, com algumas notícias, todas elas negativas do país essa semana. Primeiro, no domingo, dia 11, diversas organizações de direitos humanos da Venezuela denunciaram que a ativista Rocio San Miguel foi presa, foi detida, tá, no aeroporto internacional Simón Bolívar de maneira autoritária pelas Forças Armadas, sem o devido processo legal, sem um mandado de prisão. E ela que é inclusive uma especialista no papel político das Forças Armadas venezuelanas. Posteriormente, o Ministério Público venezuelano afirmou que a intelectual, Rocio San Miguel, seria acusada de vínculo com uma daquelas supostas conspirações para assassinar o Nicolás Maduro. Outra notícia venezuelana negativa em relação ao governo é que na quinta-feira, dia 15, também conhecido como ontem, o governo da Venezuela anunciou a suspensão das atividades do gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Venezuela, que foi instalado em 2019, né, como parte daquela rodada, né, de negociações com a oposição, aquela rodada que foi realizada no México, e expulsou todos os seus funcionários em até 72 horas. Por quê? O Alto Comissariado da ONU se pronunciou contra a prisão da ativista intelectual Rocio San Miguel. O governo venezuelano disse então que o órgão da ONU tinha um comportamento colonialista, tá? Uma atitude colonialista e abusiva, e que por isso então estava encerrando as atividades e expulsando os funcionários e diplomatas. E ainda em relação à Venezuela, outras duas notícias. Uma delas é que o governo dos Estados Unidos confiscou o avião 747, tá? Que estava na Argentina há 18 meses. E essa é uma notícia interessante porque certamente tem a ver com o governo Javier Milei. Porque o que acontece, né? Você tinha um Boeing 747, um avião de carga, né? Que o Irã vendeu à Venezuela em 2022.
o avião pousou na Argentina, e aí o governo argentino, ainda do Alberto Fernandes, em julho de 2022, determinou que o avião não poderia sair do país devido ao fato daquele avião estar listado, né, numa lista, com perdão da redundância, de sanções contra a Guarda Revolucionária Islâmica e o Hezbollah, tá? Afirmando que a parada do avião na Argentina era uma possível violação dessas sanções e que a Argentina, então, não poderia arcar com essa responsabilização. Tá? E, então, o avião ficou preso na Argentina e agora o governo dos Estados Unidos afirmou que ele foi confiscado e que agora ele é propriedade do governo dos Estados Unidos. Os nossos ouvintes que são do direito internacional vão poder responder melhor, claro, mas acho muito difícil que um avião que estava em solo argentino e sob a custódia das autoridades argentinas pudesse ser confiscado assim pelas autoridades dos Estados Unidos sem uma autorização, sem a cooperação argentina. Tá? O governo dos Estados Unidos disse que Mahan Air, né, a empresa que vendeu o avião, conhecida por transportar armas e combatentes para a Guarda Revolucionária Islâmica, o Hezbollah, violou as nossas restrições de exportações ao vender esse avião para uma companhia aérea venezuelana. Agora ele é propriedade do governo dos Estados Unidos. O governo venezuelano reagiu e afirmou que o governo dos Estados Unidos estava roubando o seu avião. Tá? Usou esse termo que se trata de um roubo descarado de seu avião. E a outra notícia é que houve uma denúncia nessa última madrugada de um possível invasor na residência do embaixador da Venezuela em Washington, tá? Não é na embaixada, na residência do embaixador em Washington, capital dos Estados Unidos, o que ocasionou uma chamada ao serviço secreto dos Estados Unidos e também ao FBI, e que afirmaram que não existia nenhum risco para a segurança da comunidade. Aí, meu caro Matias, a gente cruza a fronteira Venezuela-Brasil com algumas notícias de nossa política externa. Começando, né, pela viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Egito, né, e a Etiópia. Por que Egito e Etiópia? Né? Porque no Egito, né, você teve uma reunião bilateral com um novo país do BRICS, celebrando também os 100 anos de relações diplomáticas oficiais entre Brasil e Egito. E fazia 20 anos também que o próprio Lula não visitava o Egito. E também a questão da Liga Árabe que a gente mencionou, né? Além de ser o principal parceiro comercial do Brasil no continente africano. E na Etiópia, né, você também é um país do BRICS e, como a gente mencionou, o Lula vai participar da cúpula da União Africana. Que é sediada em Addis Abeba, justamente pela Etiópia nunca ter sido colonizada. E tentaram, mas não conseguiram. E você mencionou, né, o Egito como segundo maior parceiro. O comércio bilateral em 2023 entre Brasil e Egito foi de 2,8 bilhões de dólares, o que não é um montante tão grande assim, porém tem um detalhe interessante, que é um saldo superavitário para o Brasil em 1,8 bilhão. Ou seja, o Brasil exporta mais para o Egito do que importa. E o Egito é a segunda maior economia da África também. E nessa visita, né, além das declarações as declarações que a gente mencionou, né, seja sobre gás e essas declarações, né, de que o Egito é um país importante, agora é um membro do BRICS, né, é um convidado da cúpula do G20, né, que o Brasil vai sediar. Também foram assinados alguns atos, né, de cooperação de ciência, tecnologia, também foi assinado um protocolo para a expansão da exportação de carnes do Brasil para o Egito e um protocolo sobre cooperação de recuperação de terras aráveis no Egito com cooperação técnica brasileira, tá? Incluindo da Embrapa. Isso daqui é muito interessante. Tá? Então, esses foram alguns dos textos assinados. De lá, o Lula,
né, como a gente mencionou, foi para Etiópia, se encontrou com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, falaram, né, de desenvolvimento, combate à fome e à pobreza. O Lula também falou muito das dívidas externas de países africanos e também conversaram sobre financiamento climático e justamente expansão das relações comerciais entre os dois países, já que o intercâmbio comercial entre Brasil e Etiópia em 2023 foi de apenas 23,8 milhões de dólares, tá? Milhões, com M nesse caso, então um valor bastante pequeno, né? Falando em notícias brasileiras, meu caro Matias, aí temos outras duas, né? A primeira delas é que a Embraer, a empresa brasileira Embraer, assinou um acordo com a Mahindra indiana para a produção, né, a compra e produção do cargueiro C-390, né, o avião cargueiro a jato da Embraer, que o acordo prevê, né, a compra de cerca de 30 aviões e um opcional da construção na Índia de parte dos aviões, inclusive, e o número total pode chegar a 60 aviões. Então é um contrato muito importante e que abre portas. Lembrando que Portugal e Hungria compraram o 390, né, e são países da OTAN. Você conseguir abrir o mercado da OTAN também é bastante importante, tem se tornado um produto importante da indústria bélica brasileira. E a outra notícia é que, né, semana que vem, teremos o encontro dos ministros de Relações Exteriores do G20, né, no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Então você, nosso ouvinte, que reside no Rio de Janeiro, o trânsito estará uma merda, tá? Em bom português, porque, né, vai fechar a rua para passar o Blinken, aí depois vai fechar a rua para passar o Lavrov, aí depois vai fechar a rua para passar não sei quem. Então é isso, vai ter todas as delegações aí do G20 no Rio de Janeiro para as conversas, mas vocês já estão acostumados aí, porque teve Olimpíada, teve tudo mais, enfim. Bem, a gente cruza a nossa maior fronteira com a Bolívia, já que segue escalonando a briga pública entre Evo Morales e seus antigos correligionários. Dessa vez coube ao atual ministro de Defesa Edmundo Novígio, que foi presidente da Câmara dos Deputados no primeiro mandato de Evo Morales. Inclusive, eles dividiram a residência de São Jorge naquela ocasião, junto a outro crítico recente, né, do ex-presidente, o Santos Ramírez, que por sua vez foi o presidente do Senado, responder, né, às críticas do antigo presidente de que o Evo teria feito um pacto com o Comunidade Cidadana e o CREEMOS para a liberação da Janine Áñez e do Luiz Fernando Camacho, caso ele consiga se candidatar e porventura for eleito, né? Então a estanca, né, do que era o movimento ao socialismo segue bem aberta e continuará até as eleições. Falando em senadores, mas nós vamos para o Paraguai, já que o Senado paraguaio expulsou, né, acho que a palavra é essa, a senadora Kátia González, né, do Partido Encontro Nacional, né, que é um partido à esquerda, né, do cenário paraguaio, liderado pelo Fernando Camacho, né? Ela foi deputada antes de ser senadora e agora ela foi destituída, já que o Partido Colorado, tendo a maioria, conseguiu votar a sua expulsão. E o que acontece? Ela havia feito uma denúncia de corrupção contra o Hernan Rivas, um senador aliado do Horácio Cartes, e essa denúncia de corrupção foi classificada pela mesa diretora do Senado como uma tentativa ali de difamação, né, de calúnia, e por conta disso ela foi acusada de ter violado o devido processo da casa, e então foi votada a sua expulsão. A questão é que, segundo a interpretação do partido dela e do gabinete dela, são necessários 30 votos para a destituição, e ela recebeu apenas 23. Porém, como não teve um número suficiente de votos contra, tá, devido às abstenções, mesmo assim ela então foi destituída do cargo. Do Paraguai vamos para a Argentina,
já que, na verdade, a gente vai para a Itália primeiro, né? Já que no Vaticano, nessa segunda-feira, dia 12, o Javier Milei se encontrou com o Papa Francisco, levou alfajores, tá? Não sei de que marca eram, né? E se encontraram, se abraçaram. O Javier Milei teceu ali elogios, né? Disse que quer construir um vínculo positivo com o Papa. Ele que já havia dito, né, que o Papa Francisco é um imbecil que defende a justiça social e representa o mal na Terra. Recuperaram um tweet dele. E eu vou ler aqui textualmente, né? Dedicado a você, Pontífex. Esquerdista filho da... que anda pregoando o comunismo pelo mundo. Você é o representante do maligno na casa de Deus. E daí termina com o lema dele. Pois é. E aí, essa semana, ele disse que o argentino mais importante da história. O Papa Francisco, por sua vez, ele disse que o Milei podia abraçá-lo, beijá-lo. Elogiou o cabelo novo do Milei, disse que o Milei cortou o cabelo. Só que o Papa Francisco disse que o individualismo radical infiltra a sociedade como um vírus. Acho que foi uma alfinetada. Lembrando, o Papa Francisco nunca visitou a Argentina. Né? Ele que afirma que não gostaria que sua visita fosse eventualmente explorada por políticos argentinos. E a ocasião do encontro, tá? Não foi assim, o Milei acordou e decidiu encontrar o Papa. Foi porque nesse domingo, dia 11, tivemos uma missa que foi a missa de canonização da Maria Antônia de Paz e Figueroa, conhecida como Mama Antula, que é a primeira santa argentina. Tá? Ela foi uma missionária no século XVIII, que seu panegírico diz que ela defendeu os indígenas, os negros escravizados e os camponeses mais pobres durante o vice-reinado espanhol no Rio da Prata. Eu disse o panegírico dela porque, né, eu sinceramente não conheço essa figura, né? E segundo o Vaticano, nós tivemos 2 milagres relatados à sua intercessão. Tá? Uma recuperação de um estado terminal de uma infecção generalizada e a recuperação de um AVC que seria irrecuperável, com o perdão da redundância. Ainda em relação à Argentina, o bloco do União por la Pátria, né, o principal de oposição no Senado argentino, que a vice-presidenta da Argentina e, por conseguinte, presidenta do Senado, a Victoria Villarruel, convoque uma sessão, né, para que seja discutido o DNU após a caída da lei ônibus, né? Então, se ela não fizer isso, ela será indiciada judicialmente, né? Porque estaria violando a Constituição Nacional e o regulamento do Senado. Falando em vice-presidenta, no caso a Cristina Fernandes de Kirchner publicou nessa quarta-feira um documento de 33 páginas contra o Javier Milei, no qual ela denominou o atual presidente um showman economista em La Rosada, na Casa Rosada, e o texto é titulado Argentina em sua terceira crise de deuda, quadro de situação, e foi publicada na sua conta na rede social X, o antigo Twitter, e além, né, do atual presidente, ela também critica o atual ministro da Economia, o Luiz Caputo, e o seu assessor, o Federico Sturzenegger, a quem ela chamou de funcionários fracassados. Aí, meu caro Matias, da Argentina a gente vai para o Chile, já que você trouxe a notícia, né, que depois de mais de um ano, emblemático, né, Estádio Nacional de Santiago abriu suas portas. Isso, tivemos a Supercopa do Chile, né, entre o Colo-Colo, a equipe mais popular do país e campeã da Copa Chile, contra o Huachipato, campeão
do campeonato chileno do ano passado. Essa partida marcava também o retorno do Arturo Vidal ao Cacique, ele que acabou marcando um dos gols da vitória parcial do Colo-Colo. Com todo respeito aos torcedores do Colo-Colo que foram nossos ouvintes, a apresentação dele foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Foi patética. Primeiro que ele veio num helicóptero, emulando José Luis Sierra, quando foi apresentado no São Paulo, e depois ficou num cavalo, num cavalo com roupa de rei, porque ele é o Rei Arturo. O Rei Arturo, né? Meu Deus. Enfim, patético. Mas enfim, o Colo-Colo estava ganhando por 2-0, né, do Huachipato, e a Garra Blanca, que é a barra brava do clube chileno, estendeu uma faixa que dizia Pinheira e Blanco e Negro, que é justamente a sociedade anônima que administra o Colo-Colo desde o começo do século, e que teve como acionista majoritário o Sebastián Pinheira, antes dele assumir a presidência, Enemigos del Pueblo. No que a faixa foi tomada, né, pelos carabineiros, e daí houve uma reação dos torcedores do Colo-Colo, que acabaram botando fogo em parte da arquibancada norte do estádio, bem próximo ali do monumento, né, que recorda o uso do estádio nos primeiros dias após o golpe militar de 1973, como centro de prisão, tortura e execução da ditadura Pinochet, né? E agora existe uma preocupação das autoridades de que o Estádio Nacional não seja utilizado para eventos internacionais. Lembrando que ele ficou fechado esse tempo todo para partidas de futebol, porque ele foi sede dos Jogos Pan-Americanos e passou por melhorias. Então, por conta dessa crítica e da repressão dos carabineiros, houve esses incidentes. Lembrando que no primeiro mandato do Sebastián Pinheira, ele criou o Plano Estádio Seguro, né, que foi uma forma de perseguição às torcidas que haviam participado das manifestações de 2011 junto aos estudantes. Uma dessas estudantes era a Camila Vagerro, atual porta-voz do governo Boric, que desde Viña del Mar, onde estava exercendo funções da sua pasta, declarou, né, que a base do governo deveria apoiar, né, um plano do Sebastián Pinheira em memória ao ex-presidente falecido, no contexto da reforma da aposentadoria, né, justamente para substituir os fundos de pensão privados. E a fórmula do Pinheira para a resolução desse impasse seria chamada a 3x3, né, que a partir de 6% da cotização, 3 fossem destinados para cotização individual e outros 3 para um fundo solidário. Essa proposta ela foi aprovada pelo Senado em janeiro, mas derrotada pela Câmara. Então, no comunicado da ministra Vocera, ela deveria voltar para a Câmara Alta para discutir novamente esse artigo, tendo como objetivo final justamente substituir as AFP, né, que são mais um dos legados pinochetistas no país. Aí vamos para o Peru, com 3 notícias. A primeira delas é que a presidente do Peru, a Dina Boluarte, que hoje não seria eleita nem para vice-síndica, demitiu na última terça-feira, dia 13, os ministros de Defesa, Economia, Energia e Minas e Meio Ambiente. Tá? Eles foram demitidos por suposto envolvimento em casos de corrupção. Tá? No caso, o ex-ministro da Defesa, o Jorge Chaves Cresta, tem sido apontado por contrabando de armas. Tá? E o ex-ministro da Economia teria responsabilidade, né, em má gestão de recursos, né, digamos assim, em relação à companhia estatal de petróleo, a Petroperu. Tá? Então tivemos essa dança das cadeiras no governo peruano. Outra, não é bem uma notícia, né, mas viralizou o fato de que a polícia peruana realizou uma operação no último dia de São Valentim, né, o 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados na maior parte dos países latino-americanos, em que um investigador se vestiu de urso
e ele estava ali com uma faixa, né, com uma declaração de amor e um balãozinho de coração para atrair uma traficante para fora da residência dela. E assim que ela sai da residência, né, você não pode prender uma pessoa que está dentro da sua casa, né, não deveria poder prender, pelo menos, né, já que muitas vezes nós temos um abuso dessa questão, mas atraiu ela para fora de casa para poder, na hora que ela sai, então ela é presa. Só que o detalhe é que depois as autoridades fizeram uma reconstituição para a televisão que fica parecendo uma sketch, um quadro do Hermes e Renato, não sei, com direito a ursinho de pelo, o cara vestido de urso botar até o colete da polícia. Enfim, é surreal. Eu postei lá no Twitter do Xadrez Herbal para quem quiser assistir. E ainda falando na polícia, no carnaval de Ayacucho, no sul do país, uma comparsa formada por mulheres cantou, né, contra os policiais da PNP, né, a Polícia Nacional do Peru, chamando eles de assassinos, assim como os militares, e dizendo que Ayacucho não se olvida, né? Não se esquece dos crimes cometidos na esteira, né, da prisão do Pedro Castilho e da ascensão da Dina Boluarte, né? Então também foi um vídeo que viralizou mais no Peru do que fora do país, mas foi uma imagem bastante emblemática. E para a gente fechar o nosso giro, meu caro Matias, vamos até a Colômbia, tá? Já que nós temos uma crise, né, entre o executivo e o judiciário no país, uma crise ao ponto da OEA, a Organização dos Estados Americanos, condenar, né, as ações do judiciário como uma possível ameaça de golpe contra o Gustavo Petro. Tá? Também tivemos diversas manifestações, né, pró-governo. Tá? Existe também a crise também se relaciona com a demora para a escolha do novo procurador-geral pela Suprema Corte de Justiça. Tá? E em meio a isso, a Colômbia nomeou um chanceler, um ministro de Relações Exteriores interino, tá? Já que o embaixador em Washington, né, o Luiz Gilberto Murilo, será interinamente, né, tanto embaixador em Washington como chanceler interino, já que o ministro de Relações Exteriores, o Álvaro Leiva, ele foi afastado por uma suposta participação em uma fraude de licitação. E, finalmente, no último dia 14, a Colômbia afirmou que o Exército de Libertação Nacional violou a trégua, né, estabelecida por 6 meses nas negociações para um acordo de paz.